Então, muito bem, meus queridos, começando aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente, o podcast que a gente fala de negócios, fala de marketing, fala dele, que é o ator mais importante de todo e qualquer negócio, que é o cliente. Então, esse episódio aqui, ele faz parte aí de um novo formato aqui do podcast, onde essa pessoa em que vos falo, que sou o host, eu sou o host convidado. Então, eu sou responsável aqui pelo conteúdo e eu tenho um conteúdo muito bacana aqui para compartilhar com vocês. E a ideia dessa sequência aqui de episódios, pessoal, é para você empresário, é para você gerente de marketing, gerente de vendas, né, que tem uma loja física ou uma rede de lojas físicas e você quer fortalecer a tua estratégia de digital organicamente e transformar o próprio cliente em propaganda para você vender mais. Então essa é a nossa expertise aqui na Harmo e eu gostaria de compartilhar um pouquinho nesse conteúdo como que você transforma os seus perfis lá no Google Meu Negócio, né? No Google Perfil de Empresa, agora esse nome novo que o Google rebatizou, né? O Google Meu Negócio por Google Perfil de Empresas. Que como é que você transforma aquele perfil que talvez esteja lá perdido numa máquina de atração de clientes para você vender mais. Então vem comigo, papel e caneta na mão, que vai ser uma aula neste episódio. Tá? Bem prático, bem direto ao ponto, vou dar dicas muito, muito precisas do que você tem que fazer para melhorar sua relevância local, aparecer mais na busca quando o seu cliente está buscando por você. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa consolidar aqui. Então, o Google Perfil de Empresas, ele é uma ferramenta do Google 100% gratuita. Tá? Não custa nada, não preciso pagar para entrar nela. Eu simplesmente preciso criar um perfil ali no Google. Se você já tem criado esse perfil, que provavelmente você tem, porque se você não criou, um cliente seu criou, tá? Porque isso é uma coisa interessante aqui do Google Perfil de Empresas, que qualquer usuário Google pode criar um PIN ali no Google Maps, né? Pode criar o perfil de uma empresa na internet. E você, como proprietário, depois pode ir lá e reivindicar, né? Falou, Google, esse perfil aqui que alguém criou, esse perfil é meu. Eu gostaria de gerenciar, colocar as informações corretas para atrair mais clientes. Então, isso eu queria deixar muito claro para vocês, pessoal, porque nós estamos falando aqui de uma ferramenta gratuita que tem um poder muito grande para atrair cliente. Segunda coisa, tá? Ela é a única interface hoje que a gente tem na internet, principalmente do Google, que conecta o digital com a loja física. E nós estamos falando de uma ferramenta nativa da busca do Google, ou seja, original da busca do Google, usa a busca local, né? Então, quando você dá um Google, muitas vezes ele te pede a localização. Né? Então, você permite a localização, você vai ver ali que tem, por primeiro colocado, os resultados patrocinados, você vai dar um scroll e vai ter um mapa para você, né? Que ele vai mostrar os negócios que estão próximo de você na sua região. Aquilo ali é o perfil do Google Meu Negócio. Aquilo ali a gente chama de busca local, resultados locais. Né? E esse podcast aqui, esse podcast aula, ele serve para ajudar você a aparecer mais em evidência justamente nessa hora que o consumidor está ali no mapinha. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá que as dicas aqui estão boas. Tá? Então a primeira coisa, pessoal, eu vou considerar que você já tem acesso ao teu perfil. Tá? Então eu vou considerar que a gente está partindo de um você que tem acesso. Então se você não tem acesso, você consegue o acesso e depois volta aqui. Daí a gente vai fazendo junto aqui o passo a passo. Primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês façam, quando vocês estão ali na gestão do Google, vocês vão no item chamado editar perfil. Tá? Na edição do perfil, a gente vai ter algumas coisas para editar. Tá? A primeira delas, pessoal, é o nome da empresa. O nome da empresa é um fator muito relevante para o ranqueamento orgânico da marca. Então, o que eu recomendo para você? Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, tá? O Mania de Churrasco. Inclusive, sou muito fã, né? Eles são clientes, eu sou cliente também, a gente se gosta muito. Mania de Churrasco, nos perfis do Google, há muitos anos atrás, eles usavam apenas Mania de Churrasco, né? E a gente viu que o consumidor, ele busca muito mais pelo segmento da empresa, não só no Mania, mas talvez no seu caso também, do que pelo nome da marca. Então, o que a gente fez numa estratégia de otimização no perfil? A gente colocou restaurante, Mania de Churrasco. Isso fez com que o Mania aparecesse mais quando o consumidor não está buscando por ele. Então, Lucas, como é que eu aplico no meu negócio? De novo, você tem uma lavanderia. Lavanderia, tararara. Cafeteria, tararara. Pet shop, tararara, o nome da sua marca.
Isso é muito relevante, tá, pessoal? Porque isso ajuda a mostrar para o Google que o seu negócio é relevante naquela categoria, tá? Só que tem que tomar muito cuidado com isso também, tá, pessoal? O Google está cada vez mais criterioso com essas estratégias para ranquear mais. Então, você pode adicionar uma palavra-chave e ela tem que fazer parte de um contexto, tá? Relevante. Não adianta colocar, por exemplo, restaurante, pizzaria, churrascaria, sushi, botar tudo, né? Então isso bem provavelmente você vai ser penalizado pelo Google e você pode ter a suspensão do seu perfil. Então, se caso o seu negócio, né, caber uma palavra-chave, coloque uma palavra-chave extremamente relevante para o teu negócio. Tu quer saber, Lucas, a que palavra-chave eu uso? Na própria edição do perfil, nos itens do perfil, você vai na seção de performance, tá? Que ali você vai ter alguns insights de acessos ao perfil, né? Quantas pessoas traçaram a rota, visualização de perfil, e ali você vai ter uma seção onde você vai poder ver como que os consumidores buscaram pela sua loja, né? Por quais palavras que o consumidor digitou no Google e o seu perfil apareceu. Ali você vai ter um bom direcionamento para a palavra que você vai usar no seu perfil, tá? Então, sempre recomendo que você use uma palavra-chave indireta dentro do seu perfil, que pode ser muito interessante. Uma segunda estratégia, tá? E daí, de novo, não se aplica em todo o negócio, mas pode ser uma estratégia interessante. Se você está num ambiente ali onde você tem muitas lojas próximas, eventualmente, vale a pena você também colocar o bairro da empresa no título. Então, por exemplo, restaurante XYZ Itaim Bibi, né? Isso ajuda também ao usuário na hora de buscar encontrar você com maior facilidade, tá? Então isso é bem importante aí você tá ligado, tá? Até porque, pessoal, o nome do perfil ele é o segundo fator de maior relevância orgânica no perfil do Google, tá? Então é muito importante você olhar para isso. E agora nós vamos falar do primeiro. Lucas, qual que é o mais importante quando a gente fala de ranqueamento orgânico? O primeiro fator, pessoal, é a categoria do negócio. Que você vai, logo depois que você editar o nome, a categoria do negócio vai estar embaixo. Então, seja assertivo, eu recomendo você colocar uma categoria de negócio mais abrangente, né, que vai ter uma maior volumetria de buscas, e você pode colocar depois até 10 categorias secundárias. Não recomendo você usar todas as 10, vá até 5, porque você vai ter mais sucesso, certo? O que mais nós temos aqui? Nós temos também, pessoal, uma coisa que muito cliente nosso, né, e muito negócio deixa em branco, que é a descrição do negócio. O Google ele tem um campo que permite você escrever uma descrição no seu negócio com até 750 caracteres, onde você pode colocar muitos detalhes da tua empresa, né? Pode colocar de fato quando que a empresa foi inaugurada, que está próximo a um ponto de referência, que está no bairro XYZ, diferencia, explora os diferenciais, os produtos que vende, né? Se tem espaço kids, se não tem. Então, cara, são 750 caracteres que você pode usar para descrever melhor o teu negócio. Então, garanta que o descritivo esteja certinho. Agora, um dos fatores, pessoal, mais relevantes e que mais causam raiva nas pessoas quando se fala de negócios locais é relacionado a horários de funcionamento. Garanta que os horários de funcionamento do seu negócio estejam atualizados no Google. Não só os horários de funcionamento corriqueiros, né? Então, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, por exemplo. Mas também nas datas comemorativas. O Google chama isso de horários especiais. Então, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, cara, vai fechar a loja ou vai abrir a loja, garanta que você coloque ali que você vai abrir ou não a loja, com qual horário, se tem horário diferente, etc. Por quê? Imagina que o consumidor saiu da casa dele, né, vai até a tua loja e dá de cara com a porta. É extremamente frustrante você perder um cliente para sempre sem ao menos ter a oportunidade de atendê-lo. Isso pode acontecer muito. Temos 2 histórias aqui para compartilhar sobre o horário de funcionamento, né, de 2 clientes nossos. Um deles é um case muito icônico que a gente tem, que era uma cafeteria, onde historicamente falando, domingo sempre foi, até hoje né? Domingo sempre foi o dia de maior faturamento da rede. E eles estavam com uma campanha de Páscoa muito legal, esperando um volume maior de clientes no período.
E em 2 lojas, o horário especial, ao invés de ter sido colocado como o correto, foi colocado como fechado. Resultado, pessoal, essas 2 lojas faturaram 50% a menos porque estava fechado no Google. Olha que loucura, pessoal, o poder que o perfil do Google tem para as conversões, simplesmente por causa que o horário de funcionamento estava errado. Tá? Um outro caso que a gente tem aqui, né, também de uma rede de restaurantes, que o restaurante ficava aberto até às 11, né, era dentro de um shopping, só que no perfil do Google estava que fechava até às 10. Curiosamente, depois das 10, o faturamento caía vertiginosamente, né? Sendo que depois das 10 era um dos picos de faturamento, a galera ficava até mais tarde, enfim. Né? Então, olha só o quanto o simples horário de funcionamento pode, de fato, estar impactando no teu faturamento do teu negócio. Tá? Então, esteja atento a isso, garanta que isso esteja certo e atualizado. Outros fatores relevantes aqui, pessoal, dentro do perfil. Telefone, tá? Garanta que o telefone que está ali está correto, que alguém vai atender. Tá? Redes sociais, agora o Google permite que você coloque o perfil do Instagram, o perfil do Facebook, LinkedIn, né, o Twitter, que agora é o X, enfim, YouTube, no perfil. Tá? Isso é relevante porque isso é mais um ponto de credibilidade, é mais um ponto de contato do consumidor que eventualmente achou no Google, achou legal, quero ver mais fotos no Instagram, quero ver o perfil deles no YouTube, enfim. Né? Coloque redes sociais. E obviamente, né, é muito básico, mas é o endereço. Né? Garanta que seu endereço esteja correto. Principalmente quando se fala de endereço, tá? Garanta que o pinozinho ali no Google, esteja no lado da rua correto, porque às vezes a pessoa coloca o endereço certo, só coloca o PIN do outro lado da rua, coloca o PIN um pouco mais para frente, um pouco mais para trás e o consumidor se perde e não consegue achar teu negócio. Então garanta que o PIN esteja correto. Outra novidade, quando a gente fala de perfil do Google, é a possibilidade de cadastrar um WhatsApp. Exatamente. Então o Google não tinha essa possibilidade, né? Você poderia colocar no número de telefone, poderia colocar um número que era o WhatsApp. Só que você, como consumidor, não saberia dizer se aquilo ali é um WhatsApp ou não. Agora o Google tem um campo específico de WhatsApp que você pode colocar. Eu clico e caio direto no WhatsApp da empresa. Tá? Isso está disponível tanto na busca do Google como no Google Maps. Então é uma novidade quentinha. Então não perde tempo e atualiza lá. Outros fatores, né, para deixar o teu perfil mais completo são os atributos. Né? Dentro do perfil do Google a gente tem alguns itens que você pode colocar que você tem ou não tem. Por exemplo, eu tenho acessibilidade, então banheiro com acessibilidade eu posso colocar sim lá. Né? Eu tenho Araquid, sim. Eu aceito cartão XYZ, meios de pagamento ZYA. Né? Então garanta que todos... tem estacionamento que não tem, né? Então garanta que os atributos estejam certos e atualizados, tá? Outra seção, tá? Então assim, isso aqui, pessoal, tudo que eu falei até agora tá na seção editar perfil dentro do Google, tá? Agora a gente vai para outra seção, que é de serviços, tá? E serviços, pessoal, tem impacto em ranqueamento. Então garanta, pessoal, que vocês coloquem serviços, tá? Então, por exemplo, se vocês têm entrega, se vocês recolhem o material do cliente em casa, tá? Se o teu negócio tem serviço, você pode cadastrar um serviço. Não só as opções que o Google te dá, mas você pode também cadastrar um serviço personalizado. Tá? Inclusive pode colocar emoji, fica em destaque no perfil, ajuda no ranqueamento orgânico. Então, isso é muito legal para o ranqueamento. Tá? Serviço tem uma seção específica. Agora, outra seção dentro da edição do perfil, que são as fotos. Gente do céu. Cara, foto tem muita gente que deixa a desejar com fotos. E para vocês terem noção, tá? Negócios com boas fotos têm 42% mais conversão de rota, ou seja, atraem mais cliente real. E tem 35% mais conversões para o site. E com certeza vai ter mais contato, vai ter mais reserva, vai ter mais gente fazendo pedido, né? Então, lembra, tá, pessoal, que a foto é a imagem da tua empresa na internet. Então, se você tem um negócio, cara, que a fachada é muito importante, coloque uma boa foto da fachada, coloque uma boa foto do interior. Se você tem produtos, coloquem boas fotos de produto, né? Principalmente restaurante, né? Que são negócios muito visuais, né? Então, coloque fotos promocionais, publicitárias também.
né, envolvendo produto, né, uma lavanderia, por exemplo, pode ter ali uma roupa bem passada, né, passando uma roupa, alguma coisa do tipo. Fotos profissionais são muito importantes para você converter mais clientes. Agora, saindo de fotos, que é uma seção nova, para outra seção nova dentro do Google, tá? Que é a seção de perguntas e respostas. Dentro do perfil do Google, pessoal, tem essa seção de perguntas e respostas que a gente chama que ela é meio que esquecida pelos negócios. Por quê? Que é uma terra de ninguém. É basicamente uma seção, tá? Que tem todos os perfis, onde qualquer pessoa, sério, pode entrar no teu perfil, fazer uma pergunta e qualquer pessoa da internet pode ir lá e responder a pergunta. Então isso é muito, muito perigoso, né? Porque imagina, um concorrente seu pode começar a responder um monte de coisa errada dentro do seu perfil. Então, se você não tem controle desse processo e garantir que as pessoas estão perguntando e você está respondendo corretamente, você pode estar afastando clientes. Né? Ah, Lucas, o que a galera pergunta? Cara, diversos. Pergunta se aceita VR, pergunta se aceita cachorro, pergunta se aceita se telefone tal tá correto, se tem programa de fidelidade. Cara, N coisas. Às vezes até acontece das pessoas, ao invés de deixar uma avaliação na área de avaliações, elas deixam uma avaliação na área de perguntas. Então, por isso que é importante sempre estar olhando para avaliações. Sendo muito sincero, o volume de perguntas é baixo na maioria dos lugares. Mas é importante olhar para garantir que, se tem alguma pergunta, você não deixe esse cliente esperando. E tem mais um fator. Se não tem perguntas, pessoal, você como um negócio pode construir a pergunta. Lucas, como assim? Cara, não tem aquela parte de FAQ, né, que são perguntas frequentes, que todo negócio tem? Todo negócio tem dúvidas recorrentes. Então você como negócio, para deixar teu perfil mais completo, pode criar um conjunto de perguntas e você mesmo pode responder. Então isso vai ajudar a criar um conhecimento no teu perfil sobre perguntas relevantes que o consumidor pode ter na hora de escolher uma loja e ele vai escolher a sua porque você tirou essa dúvida dele. E é legal porque ele nem precisou falar contigo para ter isso feito. Então, vamos agora por uma outra seção chamada atualizações ou postagens, tá? Isso é outra seção no perfil. Pessoal, as postagens, elas são muito legais porque elas ficam super em destaque ali no perfil, tá? Se vocês querem ver um exemplo prático, entra no perfil da Cacau Show, entra no perfil do McDonald's, né? São perfis que exploram as postagens muito bem. Você vai ver que vai ter um destaque ali, tipo um carrossel com as imagens, com as promoções, etc. O que é legal, tá, pessoal? As publicações, né, as postagens, elas não vão trazer um resultado necessariamente em melhorar o seu ranqueamento, mas elas vão ter um papel de aumentar a sua conversão. Então, o que isso quer dizer? Que vai aumentar o número de pessoas que entram no teu perfil e faz uma ação para tua loja porque viu uma postagem. Então isso é conversão. Tá? Isso gera mais confiança, isso mostra que a sua empresa está olhando para esse canal. E aqui, gente, qual que é a dica? Você não precisa ter a frequência do Instagram. Você pode publicar uma vez por semana, 2 vezes por semana, tá mais que suficiente, tá? Para divulgar uma oferta, um evento que você venha fazer, tá? É super tranquilo. E para a gente fechar aqui, pessoal, todas as sessões aqui do perfil, né, em termos de otimização, aqui é uma dica especificamente para você que é um restaurante. O Google liberou recentemente uma funcionalidade chamada de cardápios. Então olha que massa. Agora você, como um restaurante, como uma cafeteria, você pode subir um cardápio estruturado com nome descritivo, foto e preço. O preço é opcional, mas você pode subir, tá? Quanto informação mais corretas, mais você vai aparecer. E por que é legal subir o cardápio, tá, pessoal? Porque isso aumenta as chances do seu perfil aparecer quando o consumidor busca por um produto que está no seu cardápio. Então, vou dar um exemplo. Se você vende por parmegiana, e o consumidor buscou parmegiana boa na minha cidade, parmegiana perto de mim, parmegiana aberta agora, o seu perfil tem uma probabilidade muito maior de aparecer do que um outro perfil que não tem o cardápio estruturado. Então, cara, cardápio é extremamente relevante, sem contar que todas as fotos do cardápio vão para as fotos do perfil. Então, se você tem bem provavelmente boas fotos de cardápio, você vai ter boas fotos de produto no seu perfil, tá? Então, essas dicas, pessoal, usem com muita sabedoria, tá? E assistam um episódio de como responder avaliações, que vocês também vão ter
uma bom embasamento agora para otimizar, agora como incentivar e responder as avaliações, juntando esses dois, vocês têm um combo muito poderoso para atrair mais clientes, para vender mais e, detalhe, sem gastar nada. Simplesmente convidando o cliente a deixar uma avaliação da tua empresa, fazendo o tradicional boca a boca. Só que agora que a gente chama aqui o boca a boca com esteroides, né? Porque é o boca a boca de fato ampliado. Tá? Então, só para resumir aqui o que a gente viu, né, nesse episódio, né? Como otimizar para SEO local um perfil, né, com todas essas dicas que eu dei passo a passo, né, incluir informações relevantes ali, fazer publicações, fazer FAQ, estruturar cardápio e tudo mais. Então, pessoal, espero de fato que essas dicas tenham sido válidas. Tá? Você pode fazer tudo isso diretamente pelo Google, mas caso você queira uma ajuda profissional de especialistas, você pode falar com a Harmo. Tá? Então a Harmo é realizadora, inclusive, desse podcast e ela é a única ferramenta de escuta do mercado que aumenta o fluxo de clientes nas lojas físicas. Tá? Como é que ela faz isso, tá, Lucas? Então, é a única solução que vai reunir a gestão dos perfis do Google, né, tudo isso que eu falei para vocês, a gestão de avaliações online, né, do Google, iFood, etc. E a gestão de pesquisa de satisfação para que a tua empresa tenha um controle absoluto da experiência do cliente ponta a ponta, desde o momento da busca até o pós-venda. Então, se tu tem uma rede de lojas físicas e você quer monitorar a experiência do teu cliente de ponta a ponta e ainda usar isso para vender mais, você fala com a Harmo, que vai ser um prazer te ajudar e automatizar esse processo da tua empresa. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e te vejo no próximo episódio.